Começa agora o programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Como todo mundo sabe, a Justiça Eleitoral é uma instituição muito moderna, muito ligada a essas questões de tecnologia. Lá no TRE, muitos trabalhos são automatizados. Há muitos anos, por exemplo, os processos administrativos não tramitam mais na forma de papel, mas tramitam só de forma online. Por ser uma justiça muito moderna e muito voltada para a tecnologia, o TRE quis neste programa trazer para quem está em casa, para você que está em casa, dicas de como se precaver de um problema que afeta todo mundo. São os vírus de computador e outros programas que não são exatamente os vírus, mas que danificam computadores, danificam celulares. Tem muita gente por aí pegando esse tipo de problema sem necessidade. Com alguns cuidados, é possível se manter longe desses problemas. Quem vai nos orientar hoje é o Darienzo. Obrigada, Luiz Darienzo. Luiz Darienzo é secretário de Tecnologia do TRE de Mato Grosso e é professor doutor da UFMT na área de tecnologia. Darienzo, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui, obrigada por se dispor a vir até aqui e orientar as pessoas sobre como se precaver de vírus de computador, no celular, como tomar alguns cuidados para não ter suas senhas roubadas, por exemplo. Mas antes de tudo, Darienzo, tem como explicar para a gente o que é um vírus? Tem sim, Mariana. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre importante passarmos essa visão para a sociedade como um todo, né? Apesar de ser um mundo muito especializado. Quando nós falamos em vírus de computadores ou pragas virtuais, nós estamos dizendo que nós estamos tratando com laboratórios mundiais que tratam dessas pragas, com milhões de novas variações diárias, mas que afeta todo o cidadão, né? Independente de onde esteja. E de forma bem resumida, de forma bem simples, nós podemos dizer que existem pragas virtuais, né? E assim como o nosso corpo, também existe vírus, bactérias, nós temos vírus, worms, né, que são semelhantes às bactérias, spywares, que são programas, que são espiões. Então não são só os vírus, existem outros problemas, outras pragas aí na internet que a gente tem que saber detectar. Mas como detectar? Como é que uma pessoa leiga vai conseguir saber isso? O principal mecanismo de proteção é o próprio comportamento do usuário, né? Então, quando nós pensamos em vírus, o que nós estamos pensando? É um programa desenvolvido por alguém que ele injeta, ele infecciona um outro aplicativo como o Word, Excel, né? Assim como o Word é feito para edição de texto, o Paint é feito para pintura, ele infecciona esse arquivo, ele entra no meio desse arquivo e quando você executa o Word, ele começa a executar um código malicioso por trás. Então o vírus precisa de um outro programa para ele vir à tona e executar a sua ação maliciosa, praticar esse crime. E qual que é a outra praga virtual? E aí existe o Worms, que são mais comuns, né? Que são aplicativos que você baixa da internet, normalmente, e executa, ele já é um programa malicioso, ele não tem nenhum fim benéfico para o usuário. Às vezes ele se disfarça, inclusive, de um antivírus. Então você instala achando que está instalando um antivírus e, na realidade, você está instalando um software malicioso, né? Então existe uma variedade muito grande de pragas e aí a proteção vem desse comportamento do usuário junto com uma ferramenta de proteção. E é importante destacar que quando nós falamos de ferramenta de proteção, é bem comum pensarmos em antivírus. Então eu tenho um software antivírus e estou protegido. Mas quando nós falamos hoje em internet e dispositivos mobiles e computadores... Dispositivos mobiles são celulares. São celulares, tablets, né? Existe hoje uma classificação diferente de produtos de segurança. Existe o antivírus, que é um software bem simples, né? Simples no sentido de que pega pouca variedade de pragas e que te protege para algumas coisas específicas, como o vírus e esses worms. Existem softwares de proteção de internet, que são os chamados normalmente de Pure Protection, ou proteção total, que ele não te protege só desses vírus e desses worms, mas também te protege de um site de banco malicioso. Né? Porque é comum você clicar, os usuários receberem um e-mail com um link que teoricamente é de um banco convencional, mas quando ele entra, vai para um banco que não é real. E a página é exatamente igual. Ou aquele vírus que replica uma página semelhante ao do seu banco e ali você lança a sua senha, lança todos os seus dados. Exato. Isso aí é um ataque que nós chamamos de phishing, né? Que é uma ideia de pescaria. Então, estamos pescando um usuário de banco convencional e é aí que sai essa visão de espionagem, de spyware que a gente fala, que nós falamos. É só um ambiente para que o cracker consiga roubar essa senha de usuário. Qual a diferença do cracker para o hacker? É que o Darienzo, ele tem doutorado nessa área, convive muito com quem é da área e usa termos técnicos o tempo todo. Mas para isso eu estou aqui, para ajudar todo mundo a entender, porque eu também não entendo tão bem dessa área. Darienzo, traduz para a gente. Qual a diferença do cracker para o hacker depois?
de maneira bem simples, sempre que nós pensamos em uma pessoa extremamente especializada, essa pessoa é categorizada como hacker, seja em medicina, seja em computação, qualquer área. E o cracker é uma pessoa especializada em computação, mas que tem um fim maléfico, que tenta tirar proveito de uma situação de alguma pessoa que conhece um pouco menos que ele, né, ou bem menos do que ele. Então, por isso que sempre que nós falamos de ataques, de roubos de senha, é normal na comunidade nos referirmos a crackers e não a hackers. Né? Porque não a hackers. É o hacker do mal. É o hacker do mal, exato. Darienzo, você tem no seu smartphone, você que é especialista na área, você tem aqueles aplicativos de banco que você paga as contas pelo celular? Você acha seguro? Aconselha as pessoas a ter? Então, isso é uma coisa que eu discuto bastante, inclusive na universidade com alunos, né? A partir do momento que você direciona seu celular, seu smartphone, para acesso de banco, serviços corporativos, e-mail corporativos do seu trabalho dia a dia, é natural que você não utilize-o para outros fins. Então, por exemplo, eu tenho sistemas bancários, tenho um sistema de proteção em cima desse celular, né? Inclusive eu gerencio a conta de vários dispositivos lá em casa, mas eu não uso ele, por exemplo, para jogos, não utilizo ele para navegação em geral. Então, se eu quero ouvir música, eu não ouço por ele, né? A não ser que seja em produtos reconhecidamente seguros, né? Sistemas de transporte eu não utilizo nesse celular, porque a partir do momento que você tem um sistema que apresenta uma falha, não necessariamente... Sistema de transporte, você fala aplicativo do Uber, por exemplo? Aplicativo do Uber, por exemplo. Né? Então, especificando um caso específico do Uber, existia uma falha no aplicativo, que já foi corrigida, que permitia que alguém da internet consegue invadir seu celular e ter acesso a informações. Então, a partir do momento que você acessa um banco, por esse aplicativo que possuía uma falha, ele consegue roubar seus dados. Então, não só de vírus e worms e pragas, nós estamos rodeados, né? Então, existem falhas em softwares que são legítimos, em programas legítimos, que permitem esse tipo de roubo. Então, a partir do momento que você tem essa cultura de usar o seu celular para um determinado fim, não misturar o tipo de uso, você tem um nível de segurança um pouquinho maior. Está batendo o desespero aqui. Darienzo, explica pra gente. Você falou dos problemas e você disse também que os antivírus não são totalmente seguros, que as pessoas não estão 100% seguras só porque tem um antivírus no seu celular ou no seu computador. Então, o que fazer? Esse modus comportamental da pessoa que precisa mudar, né, do cidadão. Então, o comportamento do usuário é mais eficiente do que o antivírus? Eu acho que ele é complementar, eles se complementam, né? Então, ter um software de proteção é muito importante. Se for um antivírus, já ajuda um pouco, mas não te protege tanto quanto outras soluções mais completas que normalmente são pagas, não são gratuitas. E o próprio comportamento inibe várias coisas, né? Então, o fato de você não acessar múltiplos sites de mídias sociais, por exemplo, num celular que acessa banco, te inibe de receber uma mensagem de um amigo conhecido que está repassando um vírus para você. Então, você acaba eliminando desse ambiente do seu celular essa possibilidade de falha, né? Então, acaba pulverizando as falhas possíveis de acontecer. Você falou de antivírus pagos, mas tem muitos antivírus aí que são gratuitos. As pessoas sempre baixam na internet. A gente costuma chamar técnico de informática em casa e ele fala, peraí, vou fazer uma varredura no seu computador e aí ele baixa o antivírus gratuito e faz a varredura. Eles são eficientes, são atualizados, esses antivírus que são gratuitos? Ou é melhor gastar um pouquinho e comprar logo um antivírus mais atualizado? Eles são eficientes no que eles se propõem para fazer, né? E o que eles se propõem a fazer é simplesmente combater vírus e pragas em geral, não ataques refinados, né? Então, os roubos de senha bancária, eles não previnem. Então, eles são eficientes naquele mundo que ele se dispõe a executar. E, no geral, esses sistemas gratuitos, eles vivem da propaganda. Então, ele tem um conjunto muito grande de propaganda que, às vezes, pode te levar para algum lugar indevido, né? Então, o pagamento de um aplicativo, que hoje não é mais tão caro, nós estamos falando em softwares aí em torno de R$40, R$50 anuais. Anuais, então, por ano, então, menos de R$10 por mês, né? Você tem uma proteção muito maior do que com o aplicativo gratuito. Inclusive, muitos softwares gratuitos possuem uma versão completa paga, que te protege numa gama maior de falhas, né, de ataques. E ele te deixa só aquela parte de antivírus para você ter uma proteção gratuita e seguir as propagandas que passam dentro dele. Com exceção de algumas aplicações específicas para celulares, né, existe, por exemplo, a PSafe, que é uma empresa brasileira que desenvolve um aplicativo de segurança, um antivírus, né, totalmente gratuito, que vive de propaganda específica e não tem venda, no geral, né.
Então, esses aplicativos que são específicos para celulares, eles têm um nível de eficiência maior do que os genéricos. Então, quando você pensa num Kaspersky, por exemplo, quando nós analisamos o Kaspersky, que ela tem um ambiente enorme de proteção, o aplicativo não pago, ele tem um tempo de duração muito pequeno. Então, você tem ali um período de teste de 30 dias, a partir de 30 dias ele não atualiza mais. Então, a pessoa acaba ficando desprotegida sem saber que está desprotegida por não... Ela acha que o técnico veio aqui, baixou um antivírus, perfeito, 30 dias depois já não tem segurança do mesmo jeito. Então, normalmente esses gratuitos, eles só são antivírus para desktops, né, Windows, Mac, e a versão para celulares normalmente são trials, né, são de testes. E aí você acaba ficando desprotegido depois de um tempo. Você falou de aplicativos de antivírus para celular. Tem pessoas que dizem, olha, eu baixei um antivírus e meu celular ficou pesado, ficou travando. Existe alguma forma de você baixar um aplicativo de celular e o celular não ficar tão pesado? Isso é uma condição, modelo do aplicativo e solução. Existem algumas soluções que são muito complexas, como o Norton, por exemplo. McAfee também é uma solução muito complexa e eles acabam pesando mais em aparelhos mais simples, né? Que tem um poder de processamento menor. E existem softwares como Kaspersky, por exemplo, que é um pouco mais leve, mas também, dependendo do aparelho, também causa lentidão. Então, de forma geral, os aplicativos são direcionados específicos para plataformas de celular, são mais leves, como o PSafe, né? Como ele é feito específico para celular, ele acaba ficando um pouco mais leve do que os demais. E existe, agora, uma questão de curiosidade, existe um site chamado AV-Test, que é de antivírus teste. VTest. avtest.com.br. Isso. .com, é alemão o site, né? É mais domínio americano. Ele te mostra uma lista de antivírus comerciais e free, né, e gratuitos, e ele te dá 3 requisitos, 3 medições, né? Qual que é o nível de eficiência, qual é o nível de velocidade de atualização e qual que é a capacidade que ele suga do celular, né? Qual o peso que ele tem para o celular. E aí também para quem está procurando um antivírus mais leve, vale a pena consultar esse tipo de sites para ter uma noção ali naquela lista de qual que é o mais leve para aquele celular que ele tem, para aquele dispositivo. Lorenzo, a gente vai para um rápido intervalo. Perfeito. E depois a gente volta com algumas dicas importantes sobre aplicativos de celular, aplicativos antivírus para celular e alguns cuidados para você não baixar vírus no seu celular. Hoje as pessoas usam mais, a preocupação é maior com o celular que as pessoas usam para pagar contas de banco, não é? Exato. Para pagar conta, usam aplicativos de banco, suas senhas estão ali. Então a gente vai canalizar algumas dicas para quem usa o celular. A gente volta já, fique com a gente. Voltamos com o Cidadania em Debate e hoje nós estamos falando sobre essas pragas que infestam os nossos celulares, os nossos computadores e que vêm pela internet. Não são apenas os vírus, existem outros tipos de praga. Quem está aqui para nos orientar é o professor doutor da UFMT e secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Luiz D'Arienzo. Obrigada mais uma vez, D'Arienzo. Eu que agradeço. Nós temos um técnico aqui na TV Assembleia, e o Evilásio Júnior. Evilásio nos perguntou agora no intervalo, né? Mariane, e aqueles aplicativos que a gente vê na loja Google Play? São todos seguros? Só porque está na loja Google eu posso baixar com tranquilidade? Não, infelizmente não. A quantidade de aplicativos que surgem diariamente é muito grande. Apesar das empresas, né, Google, Apple, ter uma preocupação muito grande com segurança, não há um mecanismo tão eficiente que consiga analisar todos antes que eles subam para a loja. Então, normalmente o aplicativo sobe para a loja, existe um mecanismo de atualização que vai analisando esses programas. Então, de tempos em tempos, recentemente, há 2 meses atrás, tivemos a notícia de que um aplicativo foi retirado da loja por problemas de segurança, por abrir várias brechas nos celulares das pessoas que o instalaram. Então, o que eu sempre digo é que, quando você vai baixar um aplicativo, analise qual que é a empresa que desenvolveu aquele aplicativo. Então, se eu estou baixando um aplicativo de um banco e vem do Banco do Brasil, naturalmente deve ser um aplicativo confiável por estar na loja do Google. Mas esses aplicativos de compra virtual são seguros? É que se estão na loja Google Play, a pessoa fala, opa, está aqui, eu posso comprar. Dessas grandes empresas, sim. Né? Amazon, Americanas, todos são bem trabalhados, são desenvolvidos por equipes bem competentes e normalmente passam por esse critério de segurança antes de serem disponibilizados na loja. Mas o nosso maior problema é que existem N desenvolvedores que abrem lojas particulares e colocam à disposição um aplicativo seu.
E normalmente, às vezes, procurando, por exemplo, essas câmeras... Às vezes o aplicativo em si não é malicioso, mas ele traz brechas, Ele traz não é brechas. isso? Acontece muito com essas... cracker entre, né? Isso, exato. Acontece muito com essas câmeras IPs que a gente instala em casa, né? Você compra uma câmera, coloca em casa e ele vem um aplicativo, normalmente chinês, para você visualizar o que está vindo na câmera. Então, esses aplicativos vêm de vários fornecedores que não conhecemos. E quase todos eles têm uma brecha de segurança embutida. É interessante que a gente se preocupa com a segurança no dia a dia, no mundo real. A gente costuma olhar dos lados, ver se o carro está fechado, não andar em lugares escuros, mas existe tanto perigo, mas tanto perigo no mundo virtual, que a gente descobre que estamos bastante vulneráveis, Exato. Não é, Darienzo? E a nossa privacidade também está bem aberta, bem exposta, né? Está bem né? exposta. Darienzo, eu peguei algumas dicas sobre alguns cuidados que as pessoas têm que ter. Tome cuidado com os aplicativos que vêm com estas extensões. exe.src.bate.com.cpl e .link. É o que está aparecendo aí embaixo da sua tela. Em geral, Darienzo, essas extensões, elas trazem embutidas aí um vírus, não é isso? Elas podem trazer, porque como o vírus precisa estar dentro de um outro programa, essas extensões são extensões que permitem a execução. Então, uma vez que eu clico em cima de um ícone que possui uma extensão dessa, né, de um aplicativo, ele é executado dentro da máquina. Com isso, eu consigo executar o vírus em paralelo. Né? É uma porta para entrar. É uma porta de entrada, exato. Então, aplicativos, por exemplo, .txt, que são arquivos texto, né? Eles não são executáveis. Eles simplesmente abrem dentro de um editor de texto para nós podermos ler. O exe já significa executável. Executável. Então, bateu o olho, executar. Exe, fica de olho. Você está procurando um aplicativo mesmo ou não é o aplicativo? Isso vai da sua malícia. Tem gente que manda, olha que foto legal, olha que vídeo legal. E é um exe. Exato. E aí só não podemos confundir, porque todas as aplicações, Word, Excel, Internet Explorer, Google Chrome, todos eles são exe. Porque a execução, um programa que executa dentro de uma máquina, ela tem essa extensão exe. O problema é esse que você disse, às vezes vem uma foto que é exe. Mascarando. Mascarando. Vem uma foto, um vídeo mascarando. Exato. E a pessoa confia achando que vai abrir uma foto. Exatamente. E abre um vídeo, né? E abre um vídeo. E abre, na verdade, um vírus. Uma outra dúvida, todo vírus vem com uma palavra aplicativo? Identificado como aplicativo? Não, normalmente eles não vêm tão claramente assim disponível, né? No geral, você acaba baixando uma aplicação real, né, que você entende, por exemplo, essas das câmeras. Você acaba baixando a aplicação por ser da câmera mesmo, só que esse programa já possui um código malicioso junto, um segundo trecho de programa, um segundo programa que roda em conjunto. Nós passamos uma fase agora muito grande dessas criptomoedas, né, os bitcoins. Então, muitas pessoas abaixavam aplicativos gratuitos para edição de vídeo, de imagens, e, na realidade, por trás dessa aplicação, utilizava a máquina do usuário para minerar essas moedas, né? Porque elas são feitas com processamento. Então, ficava minerando... Piratas virtuais. Piratas roubando virtuais. moedas de computador em computador. Gerando roubando moedas... bitcoins de computador em computador. Exatamente. Complicado. É complicado para as pessoas entenderem também, né, esse funcionamento. Darienzo, e os pendrive? Tem gente que costuma ter 1 ou 2 pendrives aí no bolso ou na carteira e aí fica usando, coloca no computador de uma pessoa, de outra. É verdade que quando eu coloco um pendrive num computador infestado, o vírus rouba ou se instala no pendrive para poder se multiplicar? Acontece isso ou é lenda? Acontece. O pendrive é o segundo meio de maior propagação de vírus. O segundo meio? O maior é na internet, né, obviamente. E o segundo é o pendrive. Porque quando você injeta um pendrive na máquina, existe um mecanismo de execução de um arquivo específico que fica lá dentro, né, .ini, de iniciação. Então, no momento que eu insiro, o próprio Windows já executa esse arquivo. E se esse arquivo for um vírus, ele contamina a máquina. Então, é um mecanismo natural de propagação de vírus. O que fazer, então? Esse é bem complexo de conter, mas, no geral, ao ponto que eu insiro um pendrive, se eu tiver um software de antivírus desses estilo proteção total, eles checam esse pendrive antes de permitir essa execução. Então, o fato de eu ter um aplicativo normalmente pago de proteção total de segurança, inibe bastante essa execução do pendrive. Vamos supor que eu tenha um pendrive onde eu tenha a única cópia de um arquivo muito importante para mim, um documento, alguma coisa, e eu percebi que ele está com vírus. Certo. Como é que eu posso... É possível tirar só o meu documento importante, deixar o vírus, se eu conseguir identificar? O que você aconselha a fazer nesse caso? Se o vírus estiver dentro desse arquivo, retirando o arquivo, o vírus vai junto.
Então, o vírus não fica no pendrive, ele fica nesse arquivo que eu estou movendo. E a única forma de retirá-lo é via um software de antivírus. Então, se o software passar e conseguir remover, ótimo. Se eu não conseguir remover com esse software, posso explorar um segundo aplicativo de antivírus de outra marca para tentar removê-lo. Mas, ao final, se eu não conseguir remover, só me resta apagar o arquivo. Não tem muita opção. A partir daqui já foi infectado. Você que é uma pessoa experiente, já perdeu muitos arquivos importantes por causa de pragas de internet? Já perdi alguns. Se você já perdeu alguns, imagina eu. Darienzo, as pessoas sempre protelam a atualização do Windows. Essas pragas de internet geralmente vêm atingir o Windows, né? Que é o principal Tem o maior market share, né? O maior mercado. O maior mercado. E as pessoas falam assim, não, atualizar agora não, agora eu estou ocupando o computador, ou então agora não. As pessoas que se comportam dessa forma, que não atualizam o seu sistema operacional, seja no computador ou no celular, quais são as brechas que ela deixa, quais são as janelas que ela deixa para entrar aí novas pragas? Entendi. Então, diariamente nós temos algumas listas mundiais, alguns laboratórios mundiais que detectam pragas, né, vulnerabilidades. E quando se detecta uma dessas pragas em cima do Windows, ele é reportado para a Microsoft, que faz uma correção. Então, a partir do momento que eu não atualizo meu computador, eu estou dizendo que eu não quero aquela proteção. E fico exposto a esse mundo, a essa praga que está explorando essa vulnerabilidade específica. Então, não atualizar é sinal de estou assumindo o risco de ficar disponível na internet para ataques. Então, o correto é atualizar sempre e não usar programa pirata, não é? Exatamente. Atualizar sempre. Porque o programa pirata é uma coisa interessante, porque sempre que nós baixamos um software pirata, parece que existe alguém de boa índole nos entregando um produto que é caro. Mas, na realidade, se estão nos entregando um produto que é pago, existe um objetivo por trás. Já existe uma má índole Exatamente, por trás. Quem burla alguma coisa, quem está no mercado burlando alguma coisa, prejudicando, né, outras pessoas, é porque não tem boas intenções. Exato. Vamos falar um pouco dos jovens. Os jovens acham que eles têm solução para tudo, o jovem acha que ele é inatingível e que ele sabe muito mais que os pais. Mas os jovens usam muito os jogos de computador. Exato. E o jogo de computador tem a extensão EXE, né, que é um aplicativo. Como é que ele vai identificar o que é jogo mesmo e o que é vírus, o que é praga de internet? É fácil identificar ou os jogos são os que mais carregam esse tipo de praga? Jogos são muito difíceis de identificar, principalmente se são jogos que você baixa online, né, de algum site, algum repositório online. Normalmente, quando nós compramos o jogo ou obtemos uma cópia original do jogo, a possibilidade de ter um vírus ali embutido é bem baixa. Mas a partir do momento que nós pegamos uma versão pirata, uma versão adaptada de algum outro laboratório, a chance de ter algum problema ali é bem grande. Então, no geral, os jogos, a recomendação é essa. Procurem as versões originais e não peguem versões paralelas. Esse site que está escrito, abaixa aqui tudo que você precisa, eles também têm um repositório grande de vírus e de outras pragas? São menores os repositórios, né? Até porque eles fazem uma pré-seleção das aplicações. Nesse repositório eu não encontro todas as aplicações que existem, né? Mas acontece de baixar uma aplicação que já vem infectada, até porque eles não são repositórios de segurança, né? O Baixa Aqui, Super Downloads, não são repositórios de segurança. E como é que as pessoas podem fazer para saber se aquilo é vírus? Existe alguns sites de verificação fáceis aqui no Brasil, que as pessoas, e em português principalmente, que as pessoas possam baixar e checar essa situação? Então, normalmente esse tipo de checagem está presa a esses aplicativos pagos, né? No momento que você instala, por exemplo, um Kaspersky, clicando com o botão direito em cima do arquivo, existe uma opção lá, verificar contra vírus e se o software é original. Ele vai no site da Kaspersky, desse laboratório mundial, e checa se aquele aplicativo realmente é ele, por uma assinatura, né, por um código. Então, essas ferramentas pagas já nos trazem isso, inclusive na máquina ou via site. Então, McAfee, Norton, PSafe, Kaspersky, todos eles têm esse serviço. E é interessante observar que mesmo essas ferramentas pagas possuem também um serviço de proteção de dinheiro, de safe money, né? Que são navegadores específicos para você acessar bancos, que te protegem de um ataque durante o acesso. Voltando a falar nos bancos, eu conversei com um empresário recentemente, ele disse, eu tenho 2 celulares, um não sai da minha gaveta, no meu quarto, na minha casa. E o outro celular eu uso por aí, para falar, para acessar mídias sociais, aqueles aplicativos de conversa instantânea. E eu disse, mas por que você
tem 2 celulares com internet. Não, o outro é só para ter os aplicativos do banco reservados lá. E você me falou isso também. Sim. É uma orientação que vale a pena fazer? Vale a pena comprar um smartphone e deixar para se precaver desse tipo de golpe? É uma boa estratégia, né? Porque você separa os 2 mundos, mas eu acho que não há necessidade de comprar um segundo aparelho, né? O fato de você ter uma conduta já pré-regrada do uso, não acessar qualquer site, não abrir qualquer foto, não abrir qualquer vídeo. Se for assistir vídeo, procure canais convencionais, como o YouTube, por exemplo, não pegue vídeos de qualquer site, já te protege bastante desse universo malicioso, né, de pragas. Darenzo, a gente está caminhando para o final, eu tenho poucos minutinhos, aliás, eu tenho 1 minuto para você, e eu gostaria só de uma pergunta final. É verdade que existem grandes grupos criminosos que vão em empresas e sequestram todos os dados dessas empresas e só liberam mediante pagamento de resgate em contas internacionais? Isso está acontecendo aqui em Cuiabá também, ou o que eu ouvi não procede? Procede, existe esse tipo de ataque chamado ransomware. Eles procuram não só empresas, como pessoas domésticas também, e criptografam, embaralham seus dados e você não consegue mais abrir seus arquivos. E aí, mediante um pagamento feito por esse cracker, né, esse hacker do mal, eles vão lá e liberam esses arquivos. Mas nem sempre isso acontece. Então, o pagamento não é garantia de retorno da sua informação. Então, nesse ponto específico, nós tínhamos que fazer cópias de segurança, ou backups, né? Então, ter uma segunda cópia dos meus dados, para que no momento que eu perco o primeiro, eu consiga substituir com essa cópia adicional que eu tenho. Essa segunda cópia seria um backup todo dia à noite, por exemplo. Contratar um bom profissional que saiba fazer isso, né? Se puder contratar um profissional excelente ou usar uma solução de nuvem, por exemplo. Guardo parte dos meus arquivos no meu computador e jogo para o Google Drive, por exemplo, de vez em quando, mantendo 2 cópias, né? E não deixo esse Google Drive mapeado na minha máquina, né? Porque se ele estiver mapeado, uma vez que ataca a máquina, vai para a nuvem também. Exato. E esse ataque ele acontece atualmente, é um dos maiores ataques que vem acontecendo, principalmente na indústria financeira e em vários órgãos públicos, inclusive em Cuiabá, e a tendência é de aumento da diversificação de ataques, né? Darenzo, muito obrigada pelas suas orientações. É lógico que tem muito mais dicas e muito mais cuidados para as pessoas tomarem. Na internet é possível encontrar mais dicas de como se precaver contra vírus. Mas o principal, conforme o Darenzo disse para a gente aqui, o principal é tomar os cuidados necessários. Se alguém mandar, clique aqui, veja que vídeo interessante. Às vezes você pode ligar para a pessoa, você me mandou um vídeo, não é? Exatamente. Você me mandou uma foto, e aí você vai saber se aquilo veio parar no seu computador de uma forma maliciosa. Exato, a curiosidade é o pior inimigo, né? A curiosidade é o pior inimigo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, nós encerramos por aqui e a gente volta no próximo programa. Até lá!